mas eu acredito que nós teremos alta no dólar aí para o começo do mês que vem, até mais ou menos a metade do mês que vem. Por que é que eu acredito isso? A gente comentou, é importante que o Mister ele tocou aí no ponto da correlação. É muito legal a gente analisar dólar e Bitcoin, uma coisa interfere outra uma coisa interfere diretamente na outra, mas não só essa correlação, o dólar com as principais bolsas do mundo também, principalmente o Ibov. Por quê? Porque a gente está olhando o dólar em real, o preço do dólar em real. Uma análise legal de olhar aqui é o seguinte, tá? Primeiro, começando pelo DXY. DXY, a gente viu uma tentativa de perca de fundo. DXY, para quem não conhece, é uma cesta de moedas, uma cesta de moedas dolarizada, que a gente utiliza para enxergar a força do dólar perante a outras moedas do mundo. E aqui a gente vê um sinal interessante de reversão do DXY semanal. O DXY ele veio se segurando numa zona de suporte que perdeu, mas rapidamente voltou para cima dela, deixando um sinal muito importante de reversão, que é a divergência semanal. O preço fez um fundo mais baixo que o anterior, enquanto a RSI fez um fundo do mesmo nível do anterior. Uma divergência de nível 2, não tão forte quanto a nível 1, mas uma divergência interessante de se observar. Para isso, tivemos esse Harami aqui embaixo, que rapidamente levou o preço de volta para a região acima do suporte, o que pode entregar uma altinha aqui de curto prazo, curto médio prazo no dólar. Além disso, outros pontos importantes. Se a gente olha o gráfico do dólar em reais, deixa eu mudar aqui para o gráfico diário, perdão. Uma forma que eu gosto de traçar alvos para a queda é pegar o último topo e o último fundo antes do preço reverter. Como esse movimento aqui ainda é muito recente, eu vou pegar o anterior. E quando eu pego a extensão de Fibonacci, último topo e último fundo antes do preço reverter, um dos alvos mais importantes é o de 100%, lá embaixo. De 100 e 161,8 são os dois mais importantes. Mas eu gosto muito de deixar o alvo de 0,68 aqui na tela também, que ele costuma trazer movimentos curtos, movimentos de curto prazo, reversões de curto prazo. Por isso que eu comentei, eu acredito em alta no começo do mês que vem. E quando a gente viu que o preço chegou aqui nesse alvo de Fibonacci, novamente está lá a nossa divergência, um fundo mais baixo anterior do preço, enquanto a RSI fez um fundo mais alto, um sinal de compra, além do nosso padrão de candlestick de reversão, chamado de spinning bottom, um padrão também interessante de reversão de curto prazo. Outro ponto importante, IBOV, para quem é acostumado aí com o mercado tradicional, sabe que na maioria das vezes IBOV e dólar são inversamente proporcionais. Se o IBOV está subindo, o dólar está caindo ou vice-versa. E novamente está lá agora o nosso IBOV. E aí, para quem conhece a minha estratégia, ou para quem me acompanha, já ouviu falar em DIVAP? Já ouviu falar em DIVAP, mister? Não, não ouvi falar, não. Então Conta vou para nós explicar aí para o que vocês o é. que é DIVAP. DIVAP é minha estratégia autoral. Para quem me segue no CopTrade, sabe que eu estou com um rendimento lá de pouco mais de 130% nos últimos 12 meses, e lá eu só opero DIVAP. Uma estratégia que funciona muito bem. O que é DIVAP? DIVAP. Uma estratégia que eu nomeei para ficar fácil de lembrar, de divergência no IFR. V, volume. Eu gosto de volume acima da média. Reversões necessitam volume acima da média. Posso explicar isso depois. A, alvo de Fibonacci. Imprescindível dentro do meu trade system para reversões. E P, padrão de reversão. Pode ser tanto um padrão gráfico quanto um padrão de candlestick. Então, se eu tenho todos esses pontos, se eu tenho a DIVAP, para mim é uma ótima entrada de reversão. É a única estratégia que eu opero no meu copy trade. Eu criei esse copy do DIVAP só para mostrar a taxa de acerto da DIVAP. E estamos vendo a DIVAP aqui no nosso querido IBOV. Vamos passar pelos pontos, um de cada vez? Vamos desenhar aqui Claro agora. que sim, pô. Manda ver aí. DIVAP. Como eu comentei que eu gosto de traçar alvos de Fibonacci para o meu trade, pego fundo, topo, jogo lá para cima. A gente tem alvos importantes em 100, 100, 161,8, 0,1618, que é um alvo razoavelmente importante. Temos o 200%, que é um alvo muito forte. E o último alvo que eu deixo traçado aqui é o 261,8.
Na maioria das vezes, a gente vai ver o preço para aqui, ó, no 100%, ou no 161,8. E nesse movimento de alta do Ibov, o preço chegou lá no 100%, cravou lá e recuou. Mostrou que, de fato, ali era uma resistência. Mas depois a gente continuou o movimento. E quando a gente continua esse movimento, é aí que eu busco os dois próximos alvos, que é o 2 e o 2,68. É por isso que eu deixo eles aqui, que é pós esse movimento de recuo e arma o pivô de alta. E o preço chegou até nosso último alvo. Já estressado, já alongado. E nesta semana, nós tentamos romper esse alvo. Chegamos nele, voltamos um pouquinho, tentamos romper. Falhamos miseravelmente no dia de hoje com um padrão de reversão chamado de engolfo. Engolfo de baixa, um dos padrões mais fortes de reversão para queda. Então, olha o que a gente tem aqui. A gente tem o DI, será que temos o DI? A gente fez um topo mais alto que o anterior no preço, um topo mais baixo que o anterior na RSI. Temos divergência. Temos o DI. Temos volume? Putz, aqui é o gráfico de Ibov que no Trade View não tem volume, não dá para a gente ver. Mas enfim. Temos o A? Temos, alvo de Fibonacci, uma Fibonacci muito bem traçada, que se segurou aqui, se segurou aqui, se segurou aqui. Temos o padrão de reversão, que é o engolfo de baixa. Então isso me mostra que a gente deve engatar uma baixa de curto prazo no Ibov, que, voltando ao dólar, é inversamente proporcional. Ou seja, baixa no Ibov pode, na maioria das vezes, significar alta no dólar. E o que mais é inversamente proporcional ao dólar? S&P 500 e Nasdaq. Novamente, S&P 500. Vamos traçar da mesma forma que a gente fez o Ibov? Agora esse aqui é o futuros, tem volume. A gente consegue ver. Último fundo e último topo antes do preço reverter. Dá uma olhada onde está nosso S&P 500. Tá no 100%. 1%. Cravado, que eu comentei aqui já diversas vezes, que é o mais forte. Legal, temos o ADA de VAP, né? Temos o alvo de Fibonacci. Temos o padrão de reversão? Temos o padrão de reversão. Dá uma olhada nesse belíssimo padrão aqui. Não chega a ser uma estrela cadente perfeita, porque uma estrela cadente costuma ter o corpo do tamanho de mais ou menos 1/3 do candle completo, né? Ou seja, um pavio 3 vezes maior que o corpo. Não chegou a ser uma estrela cadente completa, mas é um padrão baixista, com pavio alongado e fechamento próximo da mínima. Um padrão baixista. Olha o volume. Eu deixei uma média aqui de 20 períodos no volume, só para a gente ver que o preço está acima da média. Isso para mim já é suficiente. Já é suficiente para uma reversão. Então, temos aqui o alvo de Fibonacci, temos o padrão de reversão, temos volume e temos o DI. Temos o DI da Divapo, será? O que é que a gente viu aqui o preço fazendo? Isso aqui não são topos mais altos que os anteriores, enquanto a RSI fez topos levemente mais baixos. Temos o DI, aqui temos uma Divapo completa, um padrão de reversão. Então, por conta de toda essa correlação de S&P 500, Nasdaq, não vou mostrar, mas o gráfico é a mesma coisa, tá? Do S&P 500 praticamente. Então, S&P 500, Nasdaq, Ibov, DXY subindo, dólar querendo armar uma reversão, acredito que a gente pode ver o dólar subindo aí nas duas, 3 primeiras semanas de agosto.